noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. Hoje o assunto, para mim é muito interessante, que eu vou ficar muito à vontade falando, é sobre gestão de escritório de advocacia, mas também que se estende a todos os profissionais liberais, sobretudo aqueles que não têm uma formação de curso superior na área de matemática. Quem faz isso tem mais facilidade em fazer gestão. Eu recebo aqui hoje Eliane Girão, sócia-diretora da ESG Corp. Vamos começar o seguinte. Primeiro, a tua formação é em administração de empresas. Administração de empresas. Aqui em Curitiba? Não, em São Paulo. Em São Paulo. Você veio para Curitiba quando? Eu vim para Curitiba para realizar um seminário de gestão estratégica. Organizar esse seminário que acontecerá no próximo dia 24 de abril. Ah, tá. E então você mora em São Paulo? Eu resido em São Paulo. Ah, ok. Então, você chegou aqui tão à vontade que eu achei que você fosse uma... Mas é paulista, vamos lá. Como é que você, depois de terminar o curso de administração, resolveu enveredar por esse caminho, que é um caminho interessante? Eu vou te dizer o seguinte, eu fiquei 5 anos na faculdade de Direito, terminei o curso e fui advogar. Tomei a decisão de advogar. Isso há 28 anos atrás. E enquanto eu estava sozinho no escritório, com mais uma pessoa, com uma secretária, a conta do escritório era a minha conta pessoal, tudo na base da caderneta, ali era tudo muito informal. Aí o escritório vai crescendo, e chegou num ponto que o escritório tinha lá 30 pessoas, 35 pessoas, e aí a coisa complica, né? Sim. Depois eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu tive que fazer uma reinvenção, uma reengenharia na minha vida pessoal e do escritório para poder seguir em frente. Mas, então, eu sei que hoje que isso é uma coisa importante, um nicho de mercado, não só na área do direito, certo? Mas os médicos, a vida de médico é pior do que a vida de advogado. A vida de cirurgião dentista é pior do que a vida de advogado. São profissionais que a atividade própria não tem nada a ver com administração, né? É verdade. Com gestão. Então, compatibilizar as duas coisas é sempre muito difícil. Fora outras profissões também que se ressentem no mesmo problema. Mas, enfim, como é que você, depois do curso de administração, resolveu enveredar por esse caminho? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, doutor Rocha. Rocha. Eu agradeço imensamente. Em nome da ESG, eu quero agradecer também à doutora Tainá Rocha, quem nos apresentou, né? Muito obrigada pela oportunidade. Eu estudei administração e montei a ESG Corp com o objetivo de atender essa lacuna, essa demanda dos gestores de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia com relação à administração legal ou gestão estratégica jurídica. Apelidaram essa área como administração legal também. E montei a ESG começou bem pequena na minha casa e no início eu implantava software jurídico. Eu representava uma empresa de software e fazia projetos em escritórios, departamentos jurídicos. E no começo da carreira eu já peguei um grande projeto no Grupo Ultra. E era um desafio enorme porque eu tinha que mudar o sistema, migrar a ferramenta que já existia e implantar uma ferramenta nova, com novos procedimentos. Eu tinha que treinar a equipe, criar book para procedimento de cadastro, treinar os advogados externos. E aí foi quando eu me deparei que a administração, no caso desse projeto, seria importante. E aí eu me encontrei, é como se eu tivesse me encontrado, eu consegui reunir as duas coisas. Eu não era mais uma implantadora de software. Eu comecei a incluir metodologias de gestão nos projetos que eu fazia. E lá mesmo no Grupo Ultra eu fiz uma análise do ambiente, a identificação de peculiaridade das áreas, né? E criei os procedimentos de acordo com cada área dentro da empresa, os fluxos de informação
do jurídico com relação aos escritórios e vice-versa. Eu comecei a identificar os KPIs importantes, que são os indicadores de desempenho, com foco sempre na redução de custos para o jurídico. Então, nós fazíamos análise os pedidos mais solicitados, mais demandados, no caso de processo jurídico, mapa desses pedidos, descobrimos problemas de hora extra, enfim. E aí nós atacávamos aquele problema com foco na redução, né, para gerar um proveito econômico maior para a empresa. Porque o jurídico, principalmente a empresa, ele sempre foi visto como uma área de despesa, né, e não como uma área de apoio. Hoje não mais, essa história já está mudando um pouco, até porque hoje no Brasil já existem cursos voltados para a gestão e muitos advogados gestores acabaram buscando a administração, a economia. É uma ideia equivocada de achar que o advogado cuida só da consequência, né? É verdade. E esse é o erro fundamental. O advogado tem que cuidar não no final, ele tem que entrar não no final, ele tem que entrar no começo. Exatamente. Né? Quando ele entra no começo, a chance de ter um final feliz é maior. Exatamente. Né? E aí foi justamente com essa falta da gestão, né, que na faculdade o advogado ele estuda toda a parte técnica, mas ele não tem economia, administração propriamente dita, ele não tem recursos humanos, marketing. E aí ele monta um escritório ou ele vai gerir um departamento jurídico e ele se depara com esses problemas. Como eu disse no começo, essa situação aplica-se também às outras atividades. Eu não digo a engenharia, a arquitetura, essas áreas que necessariamente a pessoa na faculdade acaba tendo noção de gestão, porque para fazer uma obra você tem que ter noção de gestão. Gestão de projetos, normalmente. Gestão de projeto, né? No caso do advogado, do cirurgião dentista, do médico e tantos outros, sofrem da mesma forma, né? O que vai mudar, o conceito mais ou menos é o mesmo, mas o que vai mudar são os procedimentos em cada... Um consultório médico é uma coisa, no cirurgião dentista é outra e no escritório de advocacia é outra. Exatamente. E essa fala do senhor é muito importante, porque um dos grandes problemas do gestor de escritório, quando ele monta esse escritório ou ele vai gerir o departamento jurídico, é justamente esse. Ele não olha para o escritório de forma macro e, ao mesmo tempo, muitos advogados ainda não se veem como empresários, como executivos. Né? O escritório é uma empresa, você tem pessoas, portanto você tem que geri-las. Você tem que contratar, tem que demitir, exatamente. Tem que comprar, tem que... Você tem plano de carreira, plano de cargos e salários, então isso envolve a gestão de pessoas, motivação, liderança, tudo isso tem que ter, a gente precisa ter técnica. Né? E eu costumo dizer também que é muito importante que o advogado entenda que ele também não é obrigado a conhecer de todas essas áreas. Ele pode buscar ajuda. Existem várias empresas no mercado que atendem essa demanda. São empresas especializadas em gestão estratégica jurídica e algumas mais focadas ou em pessoas, ou em mapeamento de processos de trabalho, implantação de software jurídico, gestão financeira. Então não tem nenhum problema se o advogado não consegue fazer esse trabalho internamente, buscar essa ajuda externamente. Eu aconselho e recomendo sempre que isso seja feito, mas que ele observe a importância da gestão para trabalhar melhor. Queria que você falasse também o seguinte, o que você recomendaria, já que nós estamos nesse começo de programa definindo o rumo da nossa conversa, o que você sugeriria, por exemplo, para uma faculdade de Direito, para uma faculdade de Medicina, para uma faculdade de Odontologia, por exemplo, quais as mudanças que teriam que ser implementadas para que as pessoas saíssem desses cursos mais preparadas para a gestão da sua vida profissional. Mas depois do intervalo. Maravilha. Vamos a um breve intervalo e volto em seguida com Eliane Girão, aqui hoje no Jogo do Poder. Voltamos aos estúdios da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Eliane Girão no Jogo do Poder. Bom, nós falávamos aqui no final do bloco sobre que conselho, que recomendação você daria
para uma faculdade de Direito, uma faculdade de Odontologia, uma faculdade de Medicina, ou para o CRM, ou para o CRO, que são os conselhos, né, e a própria OAB, CRA. no sentido de melhorar a condição desses cursos nessa seara de gestão e de marketing, né? Porque afinal de contas não é só a gestão do escritório, do consultório, é também a apresentação do profissional no mercado de trabalho onde ele atua. Como é que você acha que... Bom, nós sabemos que não existe hoje, essas faculdades hoje não preparam os profissionais para isso, mas o que teria que ser feito para melhorar isso? Bem, doutor, a minha sugestão é que essas faculdades incluíssem na grade administração de empresas, economia, marketing, né, ou dentro da administração tocar nesses temas que são importantes, porque a exemplo do marketing que o senhor citou, o profissional de direito ou odontologia, medicina, quando ele monta um escritório, ele precisa ter cliente, né, para se sustentar. A sustentabilidade, o cliente ele traz sustentabilidade para o escritório. E para isso ele precisa prospectar cliente. A exemplo do Código de Ética da OAB, por exemplo, que restringe essa prospecção, né? Então é importante que o advogado conheça qual é a sua limitação, né, para que ele não tenha problemas junto à OAB. Não cometa nenhuma infração ética. Exatamente. Então, é importante ressaltarmos aqui também que cada área, cada segmento, medicina, direito, tem as peculiaridades. Por isso é importante que ou o gestor busque ajuda externa de um profissional especializado. Por exemplo, se ele quer expandir o escritório, se ele quer divulgar o seu escritório, é importante que ele contrate um profissional de marketing jurídico. E eu digo marketing jurídico porque esse profissional ele precisa necessariamente conhecer o Código de Ética da OAB, né, para que ele saiba quais são as limitações e não cometa nenhuma infração. Não, senão ao invés de ajudar ele Exatamente. criar um problema. E assim, é um problema sério. O mesmo para gestão financeira, né? O escritório de advocacia, principalmente aquele escritório que trabalha com várias áreas do direito, ele tem N formas de cobrança. Então ele precisa cobrar, ele pode cobrar por partido, que é aquele contrato mensal, ele pode cobrar por timesheet, que é por hora, ele pode cobrar por êxito no processo, ou ele pode fazer um bem bolado ali. Eu costumo brincar que o advogado fecha muito negócio no fio do bigode. Então negocia ali a contratação, mas ele vai precisar controlar isso. Então, como ele vai controlar toda essa composição financeira para que ele não perca dinheiro, para que não deixe de cobrar? E aí entra a questão da tecnologia. É importante que ele tenha um sistema de gestão de escritório, que ele consiga gerir os processos jurídicos, né? E esses processos estejam atrelados à composição financeira. Nós chamamos de regras de negociação. Sabe que eu aprendi isso a duras penas. Eu contei um pouco eu no imagino. começo, vou contar agora. Eu sou formado em 85. Eu saí da faculdade com a promessa de nunca mais sentar num banco escolar. Eu vou advogar. Se você pegar o meu currículo, só tem a graduação em Direito. Eu nunca fiz um curso extracurricular porque não tinha o menor interesse em fazer concurso público. Então eu falei, não vou ser juiz, não vou ser promotor, não vou ser delegado, nem vou ser servidor de nenhuma órgão público. Eu vou advogar. Então eu saio da faculdade e me embrenhei na advocacia. Isso foi até 2000, 85, são 15 anos. E o escritório, antes era pouca gente, depois foi crescendo e chegou num momento que não tinha jeito. Estava uma anarquia monumental, né? A parte de gestão do escritório, né? Aí gestão não é só gestão financeira, de pessoal, de logística, é a gestão da parte técnica. Sim, né? dos processos jurídicos. E aí eu tive uma sorte, que eu costumo contar assim, um belo dia, o Ivan Rodrigues, que foi prefeito de São José dos Pinhais, um grande empresário, que tinha transferido a indústria dele de São Paulo
para São José dos Pinhais e se tornou meu cliente. E nós nos tornamos muito amigos também. E um belo dia o Ivan foi até o meu escritório e sentou e disse, olha, eu preciso de um favor teu. Eu falei, o que você precisa? Não, eu preciso que você me empreste uma sala para mim ficar aqui no teu escritório. Eu falei, o que está acontecendo? Ele, não, eu montei um sistema de gestão na minha indústria e eu quero saber se funciona, mas para eu saber se funciona, eu preciso sair de lá fisicamente, né? Ele é um grande gestor, um gestor nato, né, o Ivan, uma competência extraordinária. Aí eu falei, não, eu topo, eu te dou a sala para você ficar aqui no escritório. Quanto tempo? Mais ou menos 1 ano. Eu falei, mas eu quero uma contrapartida. Não vou te cobrar nada, não vou te cobrar aluguel da sala, mas quero uma contrapartida. Ele, qual é? Eu quero que você administre o meu escritório enquanto você estiver aqui. Olha que visão. Aí ele topou e impôs 3 condições. A primeira, que eu dissesse quanto eu ia retirar por mês, porque era só aquela retirada que eu ia fazer. Ele ia gerir o caixa do escritório, né? Portanto, eu teria que apresentar para ele um valor que eu ia retirar mensalmente. 2, a promessa de que eu não poderia desautorizar nada do que ele fizesse no escritório. Ele falou assim, eu só não vou demitir você, os sócios. O resto que eu fizer, você não pode me desautorizar. E a terceira condição? A terceira condição, eu quero voltar daqui a uns 60 dias e dizer para você fechar isso aqui, abrir uma quitanda, porque não tem futuro, sem perder o amigo. Olha. Aí ele passou a administrar o escritório. O Ivan frequentou o meu escritório 1 ano. Ele chegava às 8h30 e saía às 18h. Quando ele terminou esse período dele no escritório, o escritório havia quase que triplicado o faturamento. Uau! Estava organizado de uma maneira absurda. Inclusive, ele já tinha passado a interferir na questão do controle dos prazos processuais, que eu jamais imaginei que uma pessoa da área de gestão pudesse se envolver no controle dos prazos processuais e também na questão da qualidade da petição, na qualidade do relacionamento do advogado com o cliente. Então, a qualidade da minha vida melhorou muito. Né? Não preciso nem dizer em relação a isso. Então, eu fiquei com uma dívida imensa com ele e ele resolveu o problema. Então, eu aprendi na prática isso, porque chegou no final, nós tivemos logo no começo uma conversa, quando ele voltou 60 dias depois, para dizer se eu tinha que fechar o escritório, se o escritório tinha futuro, ele me disse o seguinte, olha, o escritório é um belo negócio, teu escritório. Ele tem um defeito e tem uma virtude. Eu falei, não diga, qual é a virtude? É um escritório que trabalha bem, tem um relacionamento bom com os clientes e tal. Aí expôs as virtudes. E o defeito? O defeito é você. Entendeu? Nossa. Você não sabe comprar, você não sabe vender, você não sabe contratar, você não sabe demitir, você não sabe fazer controle de fluxo de caixa, Então é o seguinte, nós temos que matar o defeito. Como matar o defeito? Você tem que sair completamente da área da gestão do escritório. Você não pode mais interferir em nada em matéria de gestão. Você tem que sair, você tem que cuidar da parte do direito. Técnica. Aí pronto, e deixa o resto para as pessoas que nós contratamos aqui fazerem isso. E aí pronto. Foi isso que nós fizemos no escritório. Que case maravilhoso. O senhor tem que contar esse case em algum seminário por aí. Muito interessante. Muito, muito interessante. E muitos se identificam em histórias como a sua, doutor, porque é mais ou menos assim mesmo que acontece. Em 1980, mais ou menos, os escritórios começaram a ter que buscar gestão por conta da globalização, a entrada de multinacionais, a entrada de escritórios estrangeiros no Brasil, fusões, aquisições. Então, e essa sua fala, o senhor falou que o que o senhor precisa, esse empresário, Ivan Rodrigues, ele identificou que o senhor precisava criar processos de trabalho, exatamente, fluxo de trabalho, o senhor precisaria automatizar, né? E já que o senhor não tinha essa qualificação, deveria buscar profissionais no mercado. E é justamente essa recomendação que nós fazemos mesmo. Em alguns escritórios, a gente acaba identificando, quando a gente faz projetos diagnóstico em escritório, a gente identifica até em sócios esse perfil de gestor. E é interessante porque esse profissional ele pode buscar um curso de administração e não precisa necessariamente ser uma faculdade, existem cursos de pós-graduação em gestão
jurídica em São Paulo, por exemplo, a Escola Paulista de Direito, ela tem um curso de extensão focado nesse tema e buscar também seminários, congressos, né, que tratem do assunto, porque esse sócio advogado que está disposto a administrar o escritório, ele vai pelo menos iniciar um conceito mais técnico. E se ele se identifica com o tema, fica muito mais fácil. Sim, fica muito mais fácil. Buscar Perfeito. essa qualificação. Vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida falando do evento que a empresa da Eliane Girão está realizando em Curitiba. Grande, interessante, na próxima quinta-feira. Eu vou e volto num segundo. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder com Eliane Girão, da ESG Corp. A ESG Corp está realizando aqui em Curitiba, no próximo dia 24 de abril, o primeiro seminário de gestão estratégica para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Pensar no jurídico como um negócio e apresentar o formato empresarial da gestão de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas, a fim de propiciar a capacitação e desenvolvimento com foco em resultados, além da oportunidade do desenvolvimento de excelentes contatos. Bom, é um evento importantíssimo, não só para quem era da área do direito, escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, mas também profissionais com o mesmo perfil do advogado possam ter os mesmos problemas de gestão da clínica, de odontologia, de veterinária, da clínica do médico. Então, esse evento ele tem início no dia 24 de abril, às 8h30. As informações e inscrições podem ser feitas de que forma? Através do site da ESG Corp, www.esgcorp.com.br. No Hotel Mabu. O evento será realizado no Hotel Mabu no próximo dia 24. Tá. Nós estamos aqui com várias pessoas participando, além da Eliane Girão, Edson Fernandes, Fábio Negrão, Tainá Leite, Mike Dias, Fabiana de Freitas, Eduardo Matos de Vasconcelos, Cristiana Abade, Fernando Coelho dos Santos, Carlos Alberto Bitinas, Adilson Sartoreto, Edmo Conag, Flávio Medeiros, Luiz Felipe Perrone dos Reis, André Frutoso e Rogério Góes. Bom, esse pessoal todo são vários painéis que vão desenvolver vários assuntos. Vamos tentar nós aqui identificar todos eles. Começando ali pelo começo. O primeiro tema é ferramentas de gestão estratégica, os riscos e retornos da gestão de TI no mundo empresarial. Isso mesmo. Como é que é isso aqui? Bem rapidamente para a gente avançar para os outros pontos. Então, doutor, nesse primeiro painel, o Edson Fernandes ele vai falar um pouco sobre mapeamento de processos de trabalho, né, com foco em geração de indicador de desempenho, análise e diagnóstico do ambiente, identificação de necessidades para aquilo que a gente estava falando, se o escritório está com problema na área financeira ou se está com problema nos recursos humanos. É um diagnóstico. Ele faz um diagnóstico. Uma forma de método de diagnóstico. Exatamente. E ele mostra também o resultado do trabalho, né? Porque o indicador de desempenho, que são aqueles relatórios, gráficos em pizza, ele demonstra o que está acontecendo no escritório ou no departamento jurídico. A exemplo de problemas com processo judicial, por exemplo. Às vezes o escritório está fazendo um trabalho para uma empresa e ela não consegue identificar onde está a causa raiz daquele problema. Então, muitas vezes, com um trabalho desse, com um diagnóstico desse, e a implantação adequada de uma ferramenta, a gente consegue identificar essa causa raiz e acabar com esse problema. Na sequência, nós teremos o Fábio Negrão, que vai falar sobre a gestão da tecnologia da informação e a importância, né, que a tecnologia tem. Hoje, no escritório de advocacia, nos departamentos jurídicos, isso é vital, porque com esse processo de digitalização dos processos e dos processos virtuais, todo isso vai, aquela coisa que a gente estava acostumado a ver, papel,
calhamaço de papel, aquele monte de coisa. Advogado adora. Carregando aquilo, às vezes tem que trazer ajudantes para poder carregar todo o processo. Isso está acabando. Eu confesso que eu estou me adaptando, mas não é fácil não. Porque você para de ler no papel e tem que começar a ler na tela, né? Não tem tem até jeito. Problemas de saúde envolvidos com isso. E eu dei uma entrevista a um programa também há 10 anos e eu falei, lá atrás eu falei sobre isso, que a tecnologia era um caminho só de ida. E hoje a realidade já está aí. Tribunal do Paraná, notícia que eu recebi do presidente Guilherme Gomes a semana passada, estive com ele, é de que eles estão adotando um modelo de digitalização e de peticionamento eletrônico, transformação em virtual do STJ, se não me engano. Sim. Porque ou de São Paulo, de algum tribunal que uma ferramenta gratuita, que o Tribunal do Paraná não vai ser obrigado a pagar e já é uma ferramenta experimentada e tal. Uhum. Então, isso é inevitável, né? Sim. Não tem como. Todos os tribunais estão informatizando, digitalizando, né, os processos jurídicos justamente para que tudo se torne virtual, para que o advogado tenha mais facilidade. Porque o papel, existem vários problemas, né? Um deles é o próprio espaço físico, né? O deslocamento do profissional para buscar aquele documento e a disponibilidade da informação, porque quando o documento está digitalizado, você pode compartilhar esse documento. Então, se o seu escritório tem filiais ou se você quer compartilhar aquele contrato ou aquela petição com a empresa, enfim, com quem quer que seja, você tem uma facilidade, né? E o tempo é extremamente importante hoje em dia, né? O tempo é dinheiro. Agora, essa tecnologia ajuda isso. Agora, as pessoas têm que entender o seguinte: o ser humano tem um limite. Não adianta o sujeito achar que pode trabalhar 24 horas por dia. Isso é um erro monumental. Com essa história de informatização, de digitalização, eu, por exemplo, nunca tive processos em casa. Nunca levei processos para trabalhar em casa. Se você me ligar em casa, eu não sei se eu tenho uma constituição em casa, né? Eu não levo nada. Eu, quando preciso fazer alguma coisa, eu vou para o escritório. E as pessoas tendem a misturar as duas coisas. Sim. Com o fenômeno da informatização, é um problema. Certo? O escritório vai se tornar uma coisa virtual e o sujeito vai levar o escritório nas costas. Onde ele for, o escritório está junto. É verdade. Né? Dentro do iPad, do computador. E esse cuidado precisa ter, porque senão a pessoa vai ficar trabalhando o tempo todo e isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? É verdade. É muito, muito importante o que o senhor falou, porque eu tenho visto muitos gestores, empresários doentes, justamente porque não param. Então, ele tem no smartphone o e-mail e ele tem acesso a todas essas informações e ele não tem limite. Tem que tomar cuidado. Eu fiz estágio, quando eu estava na faculdade, com um dos melhores advogados que eu conheci. Um extraordinário advogado, destemido, corajoso, conhecia muito direito. Mas, apesar de tudo, desse grande conhecimento que ele tinha um fator que era fundamental, que era a humildade de achar que não sabia. Ele costuma dizer o seguinte: quando a pessoa acha que sabe tudo, aí ele morre afogado, porque o cara que acha que sabe nadar e morre afogado. Mas ele dizia o seguinte, ele sempre fazia a seguinte observação: o advogado não se aposenta, o advogado morre. E, na verdade, essa fala dele está cada vez mais real, né? Porque eu tenho me assustado com a notícia, de vez em quando, um colega de 45, 44, 47 anos morre, infarta, né? O sujeito fica, descuida da saúde, tem que ter limite. Fica obeso, trabalha, vida sedentária. É verdade. Vai valer o ditado do Roberto Machado: o advogado não se aposenta, morre. É verdade. E esse dilema também traz muita angústia para o advogado. O advogado estudou direito, mas ele precisa conhecer de gestão, métodos de gestão, pessoas, como a gente tem falado bastante aqui. Muitos advogados acabam entrando em depressão, porque ele
estudou e ele quer advogar, mas ele precisa administrar. Então, esse tipo de debate, esse tipo de seminário, ele traz a luz do fim do túnel, né? Perfeito. Eu estou até vendo aqui o seguinte, tem um próximo ponto o próximo painel, fala sobre gestão produtiva dos serviços jurídicos por meio da controladoria jurídica. Controladoria jurídica foi uma coisa que eu aprendi também. Olha que com maravilha. o Ivan Rodrigues. Ele falou, tem que ter alguém aqui no escritório, um advogado que controle só os prazos, que controle só a questão do arquivo, do funcionamento operacional do escritório, alguém que cuide disso. A controladoria, basicamente, a que vocês se referem aqui é isso. Exatamente. É importante a controladoria, porque o procedimento... Não é o gestor financeiro, não é o gestor administrativo do escritório, é também, uma outra... Não, também. Pode ser acumulado na mesma pessoa. Também, exatamente. Tá. A controladoria é justamente esse trabalho de mapear, criar procedimento e controlar. Né? Porque o controle, o senhor estava até comentando comigo no intervalo, sobre o controle financeiro do seu escritório. Né? E é importante você conhecer os números, né? Identificar gaps dentro do seu financeiro e corrigir. Né? Então, a controladoria, ela faz todo esse trabalho. Esse tema é desenvolvido Importante. pela Samantha Albini. Samantha Albini e Lara Sellen. Da Sellen sim, Bertozzi. a Lara Sellen vai estar aqui. Essa eu conheço já. A Lara é uma grande amiga também, conhecedora do tema. É uma precursora dessa matéria no Brasil. Exatamente. Né? Ela já assisti, ela é minha professora, inclusive, já foi minha professora. E estaremos juntas nesse seminário. Muito bom saber que a Lara Salen vai estar aqui. Bom, eu vou ter que chamar mais um intervalo e voltamos na sequência para terminar, esgotar a pauta dos painéis do seminário, para que você possa entender o que vai acontecer lá. Daqui a pouquinho eu volto. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, recebendo a Eliane Girão, que está falando sobre o primeiro seminário de gestão estratégica para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, que se realizará no próximo dia 24 de abril aqui em Curitiba, na próxima quinta-feira. Tem aqui um painel bem interessante desse seminário, que fala de mesa de gestores de departamentos jurídicos, a importância da gestão estratégica do departamento jurídico, onde participam a Tainá Leite, da Limagran, né? Isso, Limagran. Mike Dias, do grupo HSBC, Fabiana de Freitas, do grupo Boticário, Eduardo Matos de Vasconcelos, da Fiat, e Cristiana Abade, do grupo Volvo América Latina. E depois tem uma outra mesa, também com um painel de gestores, mas aí de escritórios de advocacia. Justamente. Como é que é a dinâmica desse trabalho aqui durante o que nós podemos esperar desse painel? Então, nós criamos essas mesas justamente para mesclarmos os painéis que estarão falando sobre gestão de pessoas, controladoria, tecnologia da informação, e essa mesa ela veio para trazer cases de sucesso contados por gestores que já passaram por esse desafio de reestruturar o seu departamento jurídico e o seu escritório. Então, aqui nós temos, a exemplo da mesa de gestores de departamento jurídico, gerentes e diretores de grandes empresas que conseguiram reestruturar o seu jurídico e alinhar o jurídico ao negócio da empresa. Então, o jurídico deixou de ser um departamento reativo para atuar estrategicamente. A prevenção. Exatamente. Não só na prevenção, mas também com foco no core business, né, da empresa. Com as novas leis, enfim, sempre existem situações que colocam a empresa em risco. A exemplo da lei que saiu agora, anticorrupção, a 12.843. Sim. As empresas precisam criar metodologias de compliance, ou seja, precisam se adaptar. Saber como se comportar. Se adaptar a essa nova lei, Sim. porque corrupção e ética faz parte dessa lei. Então, a empresa tem que se adaptar, precisa... Agora, em relação a esse painel aqui, eu vi aqui dos escritórios também, de advocacia,
eu já tive N conversa com consultores nessa área, inclusive com a Lara Salem, também para saber em relação à questão da estratégia. Porque às vezes o sujeito se forma, sai, começa a advogar, fica 5 anos advogando e não definiu para que rumo ele vai. Se ele vai para o direito penal, se ele vai para o direito trabalhista, se ele vai para o direito civil, né? Se ele resolve virar um advogado corporativo. Esse é um drama que vive todo recém-formado, do primeiro, eu imagino, até o 5º, 6º, 7º, 8º ano de atividade profissional. Sim. Em que medida esse trabalho que vocês fazem, no teu caso, né, de organização desses eventos, mas das empresas que fazem assessoria mais direta a esses profissionais, em que medida, como é que alguém pode chegar, eu te pergunto assim, como é que alguém pode chegar no meu escritório de advocacia e dizer, Rocha, ó, você faz aqui, teu escritório faz, vamos dizer assim, uma atividade intensa em ações contra bancos. Né? Nós temos lá uma história bonita de ações contra banco na área empresarial, advogando sempre contra banco. Sim. Olha, isso aqui é um segmento que vai deixar de existir, não tem mais a mesma impulsão que teve no passado, né? Ou esse segmento com a crise de novo agora, com o juro subindo, vai voltar a ter um movimento bom. Isso é uma atividade dessa consultoria, ela orienta o advogado que, vamos dizer assim, prospecta o perfil que ele tem e qual é a área que ele poderia desenvolver melhor o trabalho dele? Sim. Respondendo a sua pergunta, doutor Rocha, a primeira pergunta com relação ao que o advogado, em que ele vai se especializar. Aí existe a questão da aptidão, né? Muitos advogados ele têm aquela determinada aptidão para trabalhar em determinada área, mas existem profissionais também focados em RH que fazem o coaching e ajudam esse profissional no direcionamento da sua carreira. Né? Então, com técnicas desenvolvidas, estudadas, ele consegue auxiliar esse profissional e direcioná-lo melhor. Já com relação ao escritório, é muito importante que o escritório faça essa análise ou que busque alguém no mercado para ajudá-lo nessa análise de mercado, identificação de oportunidade. A exemplo de compliance, por exemplo. Muitos escritórios estão se reestruturando para atender essa demanda das empresas, dessas multinacionais. Na verdade, muitas multinacionais já possuem departamentos de compliance, que já atendem todas as normas criadas pela lei anticorrupção, que aqui no Brasil surgiu agora, né? Mas as multinacionais já estão aptas a trabalhar. E agora, com a nova lei, foi criado essa oportunidade. Muitos escritórios criaram dentro dos seus escritórios um departamento para atender essa demanda. Então, é importante que a análise seja feita assim, junto ao mercado, para a identificação de oportunidade. Bom, eu vi aqui também, tem um painel do Fernando Coelho dos Santos, da empresa Coelho dos Santos, que vai falar sobre o seguro de responsabilidade civil profissional. Eu, um dia, estava envolvido num litígio, numa ação, advogando para uma empresa de Curitiba, contra uma multinacional da Suíça. E o advogado, o escritório que atendia essa multinacional era de São Paulo, um grande escritório de São Paulo. E chegou num momento do litígio que nós começamos a conversar, eu conversando com o advogado lá desse grande escritório de São Paulo, e fui a São Paulo 2 ou 3 vezes fazer reuniões para tentar fazer um acordo, e acabamos fazendo um acordo e resolvendo. Mas nessas idas a São Paulo, eu ia até o escritório e olhava aquele prédio bonito, vários andares, tinha lá 200 advogados, e comecei a conversar. Falei, pô, que coisa boa isso aqui, né? Esse escritório grande assim. E aí, muito bonito o escritório, funcionando bem. E aí, num dado momento, ele me disse que ele não fazia parte do corpo jurídico do escritório. Ele era um advogado associado. Né? Então, portanto, ele estava atendendo só aquela causa associado. E, então, portanto, eu já descobri que existia uma coisa diferente, né? Que eu não sabia ainda dessa figura. Ele era um correspondente. Não, ele era de São Paulo mesmo,
só que ele não ficava lá no prédio, Ele prestava serviço. Prestava serviço, então eles terceirizavam, né? Sim. E aí, em um dado momento, ele me falou, começamos a falar do escritório e tal, ele falou assim, olha, mas tem a gestão toda, ele disse que tinha um corpo de administradores que geriam aquela estrutura toda e tal. E aí tinha a questão do seguro. Eu falei, seguro? Que seguro? Não, seguro. Mas seguro do quê? Não, seguro. Tem que ter seguro porque perde-se prazo, causa-se prejuízo aos clientes, então tem que indenizar o cliente. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a repensar a ideia de ter um escritório grande. Isso é fundamental para escritórios, para o profissional individual, mas para escritórios que crescem um pouquinho, isso é importantíssimo. Como é que funciona o seguro nessa hipótese? Então, o Fernando Coelho é um dos pioneiros, né? Coelho dos Santos, agora está com a Brasil Insurance, e ele poderá discorrer melhor esse tema, mas o seguro de responsabilidade civil, ele protege o cliente. Então, muita empresa, ela só contrata o escritório se ela tiver o seguro de responsabilidade, se o escritório tiver o seguro de responsabilidade civil. É uma forma de proteção mesmo, porque a perda de um prazo é algo que pode acontecer. Não é bacana, mas pode acontecer. Sem dúvida. Então, o seguro ressarce no caso de acontecer essa perca de prazo. Bom, gestão de pessoas ou profissionais, nós estamos aqui fechando o programa, eu queria que você desse uma pinceladinha rápida, porque o advogado tem que contratar secretária, tem que contratar estagiário, tem que contratar financeiro, tem que contratar serviço de limpeza para o escritório, segurança, nossa senhora. É verdade. São muitas coisas, doutor. E é por isso que a gente está com esse seminário. Na verdade, é a realização de um grande sonho meu. Eu coordenava um comitê de gestão estratégica em São Paulo, através do CEAI, que era um centro de estudos de administração de escritórios e departamentos jurídicos. Eu coordenei esse comitê durante 3 anos e eu recebia gestores do Brasil todo. E eles me pediam para que eu levasse esse tema para outras cidades que não São Paulo. E aí eu fiz o planejamento estratégico da área, fiz uma análise do mercado e eu identifiquei que realmente é um segmento importante e é um tema muito importante que afeta diretamente, né, o sucesso ou o fracasso de um profissional ou de um escritório ou departamento jurídico. E aí criamos esse seminário que é um evento grande, que envolve tanta gente, professores da GV, pioneiros nesse tema de gestão estratégica. E com os patrocínios da Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, né? Isso. Patrocinando a Preâmbulo, Informática, conhecidíssima na área do direito, a Brasil Insurance, Courrier, enfim, Fórum de Departamentos Jurídicos. Fint. Muito bem patrocinado, evento grande. Então, pergunto novamente para encerrar aqui, quinta-feira, a próxima quinta, dia 24. Dia 24. As inscrições podem ser feitas através do site www.esgcorp.com.br. Bom, começa no horário. Os horários vão ser cumpridos. Sim, tentaremos. Normalmente a gente consegue cumprir o horário, sim. É que os temas são muito importantes e algumas vezes os próprios participantes se alongam mais, querem ouvir mais, né? Mas normalmente a gente consegue cumprir o horário, sim. Que bom. Gestão do tempo é importante também, né, doutor? Parabéns. Muito obrigada. No Hotel Mabu, né? Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado por ter aceito o convite aqui. Desfrute de Curitiba, que é uma cidade belíssima. Tem muita gente vindo de São Paulo morar em Curitiba. Viu? Nossa, fui muito bem recebida Apesar aqui. Muito obrigada. de vez em quando, nossos jornais aqui publicarem que Curitiba é mais violenta do que São Paulo. Não sei de onde eles tiram isso, mas tem isso. Bom, muito obrigado a você que esteve comigo até agora. Uma grande semana. Domingo que vem eu estou de volta para mais um Jogo do Poder. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br. Um grande abraço a todos e até o próximo domingo.